Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sistema socioeconômico simplesmente fascinante. Ele vem de um texto muito antigo e trazer uma solução assim bem radical para a desigualdade. Vamos começar com uma provocação. Imagina só, e se uma sociedade tivesse um tipo de botão de reset? Um mecanismo para impedir que crises econômicas, dívidas ou puro azar levassem famílias a uma pobreza sem fim, mantendo todo mundo mais ou menos no mesmo barco. Parece uma ideia super moderna, né? Pois é, mas uma lei bem antiga já previa exatamente isso. E a resposta para essa questão se chamava jubileu. Ok, então vamos entender como isso funcionava. Para a gente compreender o jubileu, primeiro a gente precisa falar da base dele, o ano sabático. É um conceito de descanso que não era só para as pessoas, não, era para a própria terra. O sistema todo tinha um ritmo bem claro. Por 6 anos seguidos, a terra era trabalhada. Plantar, cuidar, colher, aquele ciclo normal. Só que o sétimo ano era totalmente diferente. Era um ano de folga completa para o solo. E as regras para esse ano de descanso eram super específicas. Ninguém podia semear os campos ou podar as vinhas. Mas a parte mais interessante é que tudo que nascia sozinho, por conta própria, não era propriedade de ninguém. Ou melhor, era de todo mundo. Virava um bem comum. Donos da terra, servos, estrangeiros e até os animais podiam se alimentar. Era um lembrete de que a terra sustenta todos, sabe? Fortalecendo a comunidade. Claro que a primeira pergunta que vem à cabeça é: tá, mas e aí? O povo ia comer o quê? O texto já se adianta a essa dúvida e oferece uma promessa. A ideia era que viria uma bênção divina no 6º ano, com uma colheita tão, mas tão grande, que daria para sustentar todo mundo por 3 anos. Ela cobriria o 6º ano, o 7º, que era o de descanso, e ainda o 8º, quando o plantio ia recomeçar. E isso tudo nos leva ao evento principal, o grande jubileu de 50 anos, o verdadeiro reset da sociedade. A matemática por trás do jubileu é toda construída em cima do que a gente acabou de ver. Não é um número aleatório, não. O sistema contava 7 ciclos sabáticos completos, 7 vezes 7 anos. Era um jeito de levar esse princípio de descanso e restauração para um nível geracional. Essa conta toda dá 49 anos, e o ano seguinte, o 50º, era declarado jubileu. Pensa nele como um super sabático para a Terra, mas o impacto ia muito, muito além, reestruturando a economia e a sociedade inteira. O jubileu se baseava em 3 pilares que transformavam tudo. Primeiro, a terra descansava, igual no ano sabático. Segundo, e aqui a coisa fica radical, a liberdade era proclamada. Dívidas entre compatriotas eram perdoadas e servos israelitas libertados. Isso evitava a criação de uma classe de endividados permanentes. E terceiro, talvez o mais impactante de tudo, toda a terra de família que tinha sido vendida era devolvida aos seus donos originais, de graça. Assim, nenhuma família ficava sem seu meio de sustento para sempre. Isso nos leva a uma questão chave sobre como essa economia funcionava. Era uma economia totalmente baseada no tempo, que acabava redefinindo a própria ideia de propriedade para conseguir atingir esses objetivos. O ponto crucial é este. Nesse sistema, ninguém era dono da terra para poder vender para sempre. Qualquer venda de terra era, na verdade, um arrendamento de longo prazo. O contrato só durava até o próximo jubileu. Isso, por si só, já limitava a concentração de riqueza e de poder. E aqui fica bem claro como o preço era definido. O valor de um terreno não era fixo, ele era diretamente ligado ao tempo que faltava para o próximo reset. Se faltavam 45 anos, o preço era alto. Se faltavam só 5 anos, o preço era bem mais baixo, claro. O próprio texto antigo explica essa lógica de um jeito bem direto. Ele diz que o que se estava comprando e vendendo não era a terra em si, mas sim um número de colheitas. O valor estava no potencial produtivo da terra até o sistema se reequilibrar de novo. E tinha outra regra econômica fundamental que funcionava como uma rede de segurança social. Era proibido cobrar juros ao emprestar para um compatriota que estivesse passando por necessidade. O objetivo era ajuda mútua, não o lucro em cima da dificuldade dos outros. Isso combatia na raiz os ciclos de dívida que levam à pobreza. Vamos focar um pouco agora no impacto humano dessas leis. Porque, no fundo, era um sistema pensado para ser um sistema de libertação, um que colocava a dignidade e o bem-estar das pessoas acima da acumulação de propriedades sem limites. O texto faz uma distinção bem clara entre um israelita que virava servo por causa de dívida e um escravo vindo de outra nação.
O israelita devia ser tratado como um trabalhador contratado e, o mais importante, ser liberto no jubileu. Já os escravos estrangeiros podiam ser mantidos como propriedade para sempre e até passados como herança. A justificativa teológica para essa proteção especial é declarada abertamente. A lógica era que, como Deus os tinha libertado da escravidão no Egito, eles já pertenciam a Deus. Portanto, um compatriota não podia se tornar propriedade permanente de outro. Tudo isso nos leva ao princípio central, a ideia filosófica radical que sustenta todo o sistema do sabático e do jubileu. E aqui está, a declaração que muda tudo. A posse final da terra não é das pessoas, mas de Deus. Isso transforma todos os proprietários em simples inquilinos ou administradores temporários com a responsabilidade de cuidar dos recursos, seguindo regras que promovem justiça e estabilidade para todo mundo. Isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Independentemente da origem dessa ideia, o que um conceito antigo como este, focado em limites, em restauração e em justiça social, pode nos ensinar sobre os desafios que a gente enfrenta hoje em dia na nossa sociedade, na nossa economia e na busca pela sustentabilidade?